Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou às suas ordens. Hoje vamos bater um papo muito interessante que eu vou provar para você que o homem da iniquidade já viveu, já nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu. E se eu conseguir te provar isto, com certeza você há de entender que não haverá nenhum arrebatamento, ok, abençoado? Mas daqui a pouco, antes eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu querido irmão, não deixe de se inscrever, isso mesmo, nos siga nas diversas redes sociais que nós estamos inseridos, compartilhe as nossas mensagens, deixa o seu like e comentem à vontade, tá bom? Então, abençoado, muito obrigado aí a todos vocês. Queria avisar rapidamente aqui, antes de entrar no assunto, que nós estamos na plataforma Spotify. André, o que é Spotify? Spotify é a maior plataforma musical do mundo. Você encontra músicas de todos os anos, de todas as gerações passadas, de todo mundo, rádios do mundo todo, vários podcasts, inclusive o nosso está lá, onde eu estou por semana colocando, ao menos ali, 2 mensagens nossas. E aí pintou essa oportunidade para você nos seguir também lá no Spotify, ok? Lá é só áudio e futuramente, quem sabe, vou estar colocando também vídeo lá, tá bom? Bom, queridos, nestes últimos dias, nós estamos vivendo uma avalanche de previsões sobre o arrebatamento, não é verdade? E nenhuma delas se concretizou. Aliás, nenhuma delas se concretizará. Previram que seria o arrebatamento nos dias 23, 24 agora do mês passado, depois recalcularam para os dias 6 e 7 de outubro e, claro, nada aconteceu. E detalhe, né, como eu falei, nem acontecerá. Inclusive eu soube que estão querendo construir um templo em Jerusalém, nas mesmas medidas do segundo templo. Por enquanto é só especulação. E mesmo, irmãos, atenção, que construam, não terá validade bíblica. Porque o sacerdócio do templo, na mesma proporção de igualdade espiritualmente falando, teria que ter uma liderança específica de uma tribo de Israel, chamada a tribo de Levi, uma liderança levítica. Olha, e isto é impossível. E creio que vocês devem saber o motivo pelos quais é impossível isso ocorrer. Mas para quem não sabe, eu vou lembrar, ou então informar os senhores. Na diáspora que houve no ano 70, quando o povo de Israel foi disperso de sua terra natal pelos romanos, eles passaram a fazer o quê? Sem terra, começaram a vagar de uma parte para outra do mundo, durante 2000 anos. O tempo, claro, naturalmente, encarregou-se de misturar as linhagens hebraicas. Tanto hoje, irmãos, que nenhum israelita que vive em Israel ou fora de Israel reconhece a sua linhagem, que você sabe que Israel deriva-se de 12 tribos. Então, por mais que eles construam o templo, que eu não vejo nada demais, seria lindo, né, irmãos, ver o templo erguido, e eu acho que para a cultura hebraica, para a cultura judaica de hoje, seria uma maravilha. Mas, olha, a sua principal funcionalidade, Agora é a hora da palavra. não teria valor. Eu soube também até que estão treinando sacerdotes. Porém, como eu disse, não há valor nenhum bíblico. Mas, André, você fala de uma maneira como se isso fosse impossível. Por quê? Meu querido, o fim bíblico proposto por Jesus seria na sua geração, na derrubada do templo de Mateus capítulo 24, quando Jesus falou lá no versículo 2, que o templo viria abaixo, e no versículo 34, ele limita, ele fala que seria no tempo de sua geração. Por esta razão, estou explicando por quê. Por esta razão, o futurismo sempre falhará em suas previsões. E enquanto essa mentalidade escapista estiver na mente dos cristãos tradicional, o mundo caminhará assim como está. Então, André, você está acusando o cristianismo? Não. Porém, é de se considerar que a maior religião do mundo sabe que tem que piorar para Jesus vir buscar sua igreja no arrebatamento. O que é que uma pessoa alimenta e espera do mundo? Nada. Que ele fique o quê? De mal a pior. Então a ordem dos eventos no paradigma dispensacionalista é primeiro o arrebatamento, seguido da revelação do homem da iniquidade, que negociaria a paz e no meio dessa negociação, no meio do tempo dessa negociação, ele se revoltaria. E ele mesmo reconstruiria o templo, seguido aí da grande tribulação. Então, por isso que eu falo, de mal a pior, e isso traz essa mentalidade escapista de que tudo está certo.
apesar de estar mal pior. Então, é um pouco sobre esse paradigmas que vamos falar nesse papo de hoje e mostrar que tudo isto não passa de especulação e que a verdade está ainda lá no tempo passado, entrando no nosso paradigma preterista, que é o ano 70. É por isso que eu falo, vem para a graça e para o preterismo completo, que eu vou tentar te ajudar. Minha família da fé, estamos aí, começando mais uma mensagem. Como eu ia dizendo, para nós preterista completo, o homem da iniquidade viveu no primeiro século, na realidade, lá da primeira geração que Jesus falou em Mateus 24, 34, que seria dentro daquela geração. A profecia de Paulo, que nós tocamos em alguns vídeos passados, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não se refere a um anticristo global futuro, mas a uma entidade ou pessoa específica que existiu e atuou no cenário do judaísmo do primeiro século, antes da destruição do templo de Herodes no primeiro século, no ano 70 depois de Cristo. E o detalhe mais crucial e geograficamente específico que Paulo fornece é a localização do homem da iniquidade. O que André Paulo fornece? Sim, vamos ver, começar agora o passeio bíblico. Disse o texto ali, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Ele, quem? O homem da iniquidade, se assenta no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Olha, irmãos, o texto está se referindo que este homem está assentado no santuário de Deus, certo? Então fazemos a pergunta capital. Qual santuário ou qual templo que este está assentado? Irmãos, quando Paulo escreveu esta epístola, por volta lá do ano 51, 52 depois de Cristo, ali mais ou menos, o único templo de Deus que seus leitores judeus e gentios reconheceriam era qual templo? O templo de Jerusalém. Não havia necessidade de especular sobre um terceiro templo a ser reconstruído no futuro, como os futuristas reconstruíram a narrativa deste assunto. Paulo fala de uma realidade contemporânea a ele e aos seus leitores. Olha, preste atenção, o verbo se assenta está no tempo presente, indicando uma ação contínua ou iminente, não algo para um futuro distante de milênios. Esse é o texto pelo texto. Irmãos, e sem contar que a questão de se levantar um templo para os dias de hoje e apontar para esta profecia está fora de cogitação, pois já foi provado que o sacerdócio levítico é impossível de se levantar. Até porque, irmãos, se levantar, atenção no que eu vou falar. Ah, André, tem sim. Então, se levantar um sacerdócio levítico hoje, é o mesmo que reviver a lei. E chegaríamos à conclusão de que Cristo falhou, ou que sua passagem nesta vida foi só para trazer uma história linda e mais nada. Quando o texto, vou colocar de novo, o texto de 2 Tessalonicenses diz isso aqui, não deve restar nenhuma dúvida para nós. Tá aí o texto novamente, eu deixei acentuado em letras maiúsculas essa palavra. Nós sabemos que este ato de se assentar no templo e querer parecer Deus não significa necessariamente uma declaração literal de divindade. E isto passa em branco quando não se tem uma boa exegese. Presta atenção. Irmãos, no contexto judaico, significava usurpar a autoridade de Deus, falar em nome de Deus sem a sua sanção e colocar-se como a autoridade final em assuntos de fé e de prática, acima da própria revelação de Cristo. Esse assentar aí. Agora vamos explorar o texto, né? Qual o candidato, né? Vamos colocar aqui, vamos avançar. Qual o candidato principal para ser o homem da iniquidade? Coloca aí no chat, coloca aí nos comentários, quem você acha que foi? Aqui vocês sabem que o futurismo vai tentar encontrar peças no mundo de hoje. Ou seja, vão viajar na maionese. Alguns dirão que são Lula, outros dirão que é o Putin, outros dirão que é o Trump, Netanyahu. Enfim, qualquer pessoa eminente nos dias de hoje, ainda mais agora, né, que vocês estão sabendo, que conseguiu ali selar a paz por um tempo, né, abençoado? Porque a gente nunca sabe que esse povo ali, eles são bem, né, mudam de posicionamento. Agora, com base no texto bíblico e no critério do templo, o candidato mais lógico para o homem da iniquidade, mais lógico, é uma liderança religiosa de Jerusalém, lá do primeiro século, encarnada no ofício do sumo sacerdote e no sinédrio. André, por que você acha isso? Vamos lá. Primeiro, por causa do seu papel de autoridade e depois pela oposição.
Hoje, nenhum personagem se encaixa nisto. O sacerdócio, irmão, era a autoridade máxima no templo. Foram eles que orquestravam a rejeição. Eles orquestraram a crucificação de Jesus. Lá nos primórdios da igreja, conforme relatado no livro de Atos, foram o sumo sacerdote e o sinédrio que perseguiram os apóstolos, prenderam Pedro e João, e sem contar também que assolava ali a comunidade cristã. Presidiram o apedrejamento de Estevão, autorizado por Saulo antes da sua conversão. Saulo mesmo tinha carta para mandar prender. Eles, nesta época, tanto o sinédrio como o sumo sacerdote, se opunham ativamente, eles eram os adversários a Cristo e exaltavam sua própria autoridade. Eles mesmos batiam no peito e diziam, eu sou autoridade aqui. Ou seja, fazendo uma alusão ao quê? Se levanta contra tudo o que se chama Deus. Eles estavam acima do evangelho. Então estamos nos baseando, irmãos, sobre a possibilidade do homem do pecado já ter vivido nos dias da profecia de Paulo, corroborando com Mateus capítulo 24, versículo 34. Por quê, André? Porque é justamente nesta passagem que Jesus limita o tempo de sua vida. São as palavras de Jesus. Ele disse isso e nós cremos. Então, a corrupção no meio sacerdócio era um fato da época de Jesus e de Paulo. Olha, vocês conhecem o historiador Flávio Josefo. Ele, inclusive, é muito celebrado pelo cristão futurista. Esse autor, né, ele documenta extensivamente a extrema corrupção do sacerdócio nas décadas que antecederam a Guerra Judaico-Romana, entre 66 e um pouco ali depois até do ano 70. Inclusive, irmãos, eu já citei vários textos em outras mensagens. Quem nos acompanha sabe que eu estou sempre fazendo menção, né, também a Eusébio, a também Flávio Josefo e tantos outros aí que viveram naqueles dias ou próximo. Eu vou fazer agora uma citação de um livro de Josefo chamado Antiguidades Judaicas. Está lá no livro 20, capítulo 9 e seção 2. E vamos acompanhar esse relato, pessoal, que eu acho muito interessante isso, a gente trazer, reviver a história. Nós precisamos disso, porque a resposta está na história. Diz o texto ali, pois os sumos sacerdotes reuniram para si companhias dos homens mais audaciosos e desordenados. Flávio Josefo está se referindo ao que estava acontecendo no meio da cúria judaica do primeiro século. E se tornaram seus líderes. E eles próprios se atiravam sobre aqueles que se recusavam a lhes dar dízimos, de modo que os sacerdotes, que antes eram mantidos por esses dízimos, agora pereciam por falta de alimento. Queridos, aqui Josefo descreve os sumos sacerdotes agindo como líderes de gangues, usando a violência para roubar os dízimos que, por direito, pertenciam aos sacerdotes de nível inferior, deixando-os o quê? A passar fome. Isso é uma clara manifestação da iniquidade. Sem falar, queridos, que o cargo de sumo sacerdote era frequentemente comprado e vendia. Havia um verdadeiro leilão. Não difere muito hoje, né, da política que nós vemos por aí. E a violência e a ilegalidade eram comuns entre a elite do templo. Irmãos, e para piorar a situação, durante a guerra, a situação se intensificou dramaticamente. Entraram em cena os zelotes, liderados por figuras como João de Giscala, tomaram o controle do templo, depuseram e assassinaram o sumo sacerdote Ananus e instalaram seu próprio falso sacerdote, que se chamava Fanias. Meus queridos, os zelotes era como se fosse uma ala mais radical do judaísmo. Eles não aceitavam, em hipótese nenhuma, os romanos. Então eles profanaram o templo com assassinatos e lutas internas, estabelecendo o quê? Um regime de terror a partir do lugar mais sagrado do judaísmo, que era a cadeira de sumo sacerdote. Este ato pode ser visto, irmãos, como o clímax da iniquidade, assentada no templo. Há um outro ponto que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que eu vou colocar aí, que essa força da rebelião já estava ativa em seus dias. Então isso também é mais uma prova que nos cabe aqui dizer que o homem da iniquidade, ou o homem do pecado, como queiram, já vivia no primeiro século. Disse o texto ali de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então veja que é um verso bastante significativo, né? Paulo está dizendo, o verbo aí já está em ação. Ou seja, algo para afirmar, novamente eu digo, Mateus 24, 34.
Isso se encaixa perfeitamente com a crescente hostilidade e apostasia da liderança judaica, que já era evidente, como eu falei agora ainda há pouco, de Flávio Josefo trazendo esses relatos para nós. Né? E aquele que o detém divide opiniões entre os preteristas. Né? Essa parte aqui é uma parte que cada um, né, vai fazer o seu estudo e tem ali a sua ideia de quem era. Porém, nenhuma destas opiniões entre os preteristas passam do ano 70. Por quê? Porque não queremos chamar Jesus de mentiroso. Né? Alguns preteristas sugerem que era o poder do Império Romano, personificado pelo imperador Cláudio ou Nero, que mantinha uma certa ordem e impedia a anarquia total em Jerusalém. Então, este era o que segurava. Outros preteristas sugerem que era o próprio sistema de sacrifício e a lei do templo, que, de certa forma, restringiam a explosão final da rebelião. Uma vez que esse detentor fosse afastado, por exemplo, com a ascensão da anarquia em Jerusalém, ou a morte de Cláudio ou Nero, um desses dois, a rebelião total do homem da iniquidade pôde se manifestar plenamente. Então, queridos, vocês percebem o contexto do primeiro século, e ele é muito rico em previsões. E a diferença aqui é que se você errar, não trará consequências para os dias de hoje, pois tudo se consumou lá atrás. Você vai lá, onde você errou na tua interpretação, bota uma vírgula e acerta. E quando você continua a leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 2, depois vocês façam, tá? Seus olhos estão fixos aonde? No paradigma bíblico, que é preterista. Mateus 24, 34. Como, por exemplo, aqui, ó, separei aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Disse o texto: o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmãos, a chave aqui é entender o que a Bíblia quer dizer com a vinda do Senhor. Olha, queridos, nós preteristas, nós não isolamos os textos do Novo Testamento para encontrar uma solução. Nós vamos ao Antigo. E sempre quando nós vamos ao Antigo Testamento, tá? Que é o mesmo do primeiro, é uma continuação, nós encontramos. Lá, a vinda de Deus, quando Deus vinha em juízo, frequentemente se refere a um ato de julgamento histórico contra uma nação, como foi o caso de Isaías capítulo 19, versículo 1, sobre o Egito, Miqueias capítulo 1, versículos 3 e 4, sobre Samaria. Então, o contexto do Antigo Testamento reforça a nossa ideia de que Jesus usou a mesma linguagem lá em Mateus capítulo 24, para descrever o julgamento sobre Jerusalém, que ocorreria nesta geração. Então a vinda não é um fenômeno que virá nas nuvens, literalmente falando, mas sim uma ação de juízo. Por esta razão, queridos, ao interpretarmos a Bíblia, nós preteristas sugerimos sempre que a vinda mencionada por Paulo aqui é esse mesmo evento. A vinda de Cristo em julgamento através dos exércitos romanos no ano 70. E a destruição plena deste poder foi aonde? Foi no ano 70, diante destas evidências apresentadas. Até porque, como eu disse, queridos, se tudo isto ainda está para ocorrer, será preciso levantar o sacerdócio levítico. Ora, isso é um xeque-mate. E a destruição deste poder foi quando o templo foi destruído. O poder do sacerdócio foi aniquilado. O sistema sacrificial cessou. A autoridade do sinédrio foi desmantelada. O homem da iniquidade, como sistema de autoridade religiosa, apóstata, centrado no templo, foi o quê? Completamente destruído. Sua base de poder e o próprio símbolo de sua autoridade foram reduzidos a quê? A cinzas, não somente pelo incêndio, porque até os dias de hoje eles estão impossibilitados de exercer de novo esse sacerdote. Exatamente como Jesus havia profetizado, né, queridos? Portanto, meus irmãos, o homem da iniquidade não é uma figura enigmática do futuro, distante dos dias de hoje. Ele era uma realidade terrivelmente presente para a igreja do primeiro século. Então, ele era a personificação da apostasia judaica, centrada no sacerdócio corrupto e na liderança rebelde que controlava o templo de Jerusalém. Este sistema se opôs a Cristo, perseguiu sua igreja e foi catastroficamente destruído no julgamento divino do ano 70, como foi também nas outras passagens que eu citei, como Samaria, como estamos sempre citando Babilônia. Um evento que o Novo Testamento chama de a vinda do Senhor. Então, é muito claro o preterismo, para que você não possa entender a nossa linha de raciocínio.
Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, instruiu para eles não se deixarem enganar a crer que o dia do Senhor já havia chegado. Eu falei isso nas mensagens anteriores. Então, se a doutrina do arrebatamento é verdadeira e bíblica, Paulo e os apóstolos que criam nela, como eles pregam, como hoje o futurismo ensina, achariam então desnecessário Paulo escrever sobre isto, orientando sobre algo que todos veriam, o arrebatamento. Porque, segundo o dispensacionalismo futurista, o arrebatamento acontecerá com milhões de pessoas sumindo da Terra ao mesmo tempo. Então, se essa era a mentalidade também de Paulo naqueles dias, era só Paulo escrever, orientando os irmãos daqueles dias, aí vê se o seu vizinho, aí vê se o padeiro, aí vê se o marceneiro, aí vê se o serralheiro haviam sumido. Ele não precisaria escrever dizendo que tudo que disse, pois seria desnecessário. Ele não precisava dizer isto. Vocês estão percebendo o engodo do futurismo aqui nessa parte? Ou seja, este argumento, este ponto, destrói a doutrina do arrebatamento e do dispensacionalismo. Um outro ponto também interessante que eu quero ressaltar com vocês é o malabarismo que fazem, né, sempre para modificar o tempo dos verbos, como o de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver um desses malabarismos que eles fazem? Vamos lá. Está aí o texto. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já chegou. Então, se a ideia de Paulo fosse a dos pastores hoje, como prega o sistema religioso, Paulo não precisava escrever isso, né, irmão? Não é verdade? Então, isso é óbvio. E distorcer isto é que faz dessa doutrina do futurismo ser um ato de circo, um malabarismo. E tem mais. Mais uma vez, se o dia do Senhor já tivesse chegado, isso implicaria que o arrebatamento já teria ocorrido, o que seria contraditório ao fato de Paulo e a igreja de Tessalônica ainda estarem presentes. E um destes malabarismos é interpretar a palavra grega apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, em arrebatamento. Vamos ver esse malabarismo que eles fazem? Olha só como é que eles são abençoados. Ó, tá ali. Eles entendem a palavra apostasia como arrebatamento. Não se deixe enganar de modo algum. Então, abençoados, isso aqui é o quê? É uma invenção deslavada do paradigma dispensacionalista, porque ao trazer uma coisinha lá do passado para hoje, eles têm que reinserir tudo isto que já aconteceu. Sem base em qualquer literatura grega, bíblica ou extrabíblica. Essa é a grande verdade. Irmãos, essa apostasia do texto que vocês estão vendo aí vem de apo, longe de, e estasis, estar em pé, significando uma partida de uma posição ou um afastamento doutrinário da verdade. Bom, abençoados, antes de encerrar essa mensagem, deixa eu te passar um pouco mais detalhado sobre essa palavra apostasia, tá? O estudante do futurismo já entendeu o meu recado, mas você tem que entender. Veja bem, irmãos, a palavra apostasia, ela é o quê? Um substantivo composto. O que é um substantivo composto? É aquele que deriva de duas palavras, porém que dá um único sentido. Vou dar um exemplo para vocês simples e prático. Um guarda-roupa. São duas palavras, guarda, tracinho, roupa. Essas duas palavras sozinhas não se sustentam, né, em afirmar que se trata de um local de guardar roupa, né? Porque um guarda é uma coisa e roupa é outra coisa. A junção deles é que dá o significado, concorda? Então eu vou colocar aqui essa análise detalhada dessa palavra apostasia para vocês verem o que eles fazem, tá? Fica ligado aí. Eu vou fazer uma análise detalhada de apostasia, que é um substantivo composto de duas palavras, apo e stasis. Tá? Agora vamos ver essas duas palavras detalhadas. Está aqui. Tá aí. O apo é uma preposição que significa de, para longe de, afastado de. Indica uma separação, uma remoção de um ponto de origem. Então você não pode só pegar o apo, concorda? Então não pode. Uma remoção de um ponto de origem. Vai prestando atenção. Existe a segunda palavra, que é stasis. Um substantivo que significa uma posição, um posto, um estado, uma postura. Refere-se a um lugar onde se está, seja fisicamente, politicamente ou, mais importante, ideologicamente. Então, queridos, em seu nível mais literal e fundamental, apostasia significa um afastamento de uma posição estabelecida. É isso que quer dizer o texto. Não tem nada de arrebatamento aí.
A questão crucial é: que tipo de posição o contexto bíblico e histórico implica? Ou seja, irmãos, voltar aqui comigo? Ou seja, meus irmãos, aqui, nesse estudo, ou nos estudos que fazemos da Bíblia, nós precisamos ser honestos daquilo que se está interpretando. Vocês puderam acompanhar aí durante toda a minha narrativa, que eu fiz agora, eu utilizei os seguintes processos. Nós começamos com a etimologia, a raiz da palavra, não foi que eu fiz? Aplicamos o contexto, não somente o bíblico, mas também o histórico, sim ou não? E assim nós chegamos o quê? A uma conclusão. E isto se tornou para nós o quê? Claro como o dia. Ou seja, a posição da qual se fala não é uma localização física, tá? Na Terra, que implicaria num arrebatamento. A esmagadora evidência contextual, tanto bíblica quanto histórica, implica que a posição é uma posição de fé, uma posição de lealdade e aliança com Deus, uma posição de submissão à verdade doutrinária. Portanto, meus irmãos, a conclusão desse estudo, que responde à minha questão crucial, o que é a apostasia lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, é um afastamento doutrinário da verdade, uma rebelião religiosa em grande escala. E essa grande apostasia foi a rejeição nacional de Israel do Messias, Jesus, a perseguição à sua igreja, o abandono final da aliança com Deus, que culminou na anarquia e na rebelião fanática contra Roma, liderada pelos zelotes. Então, essa apostasia preparou o cenário para a manifestação plena do homem da iniquidade, a liderança corrupta do templo, e levou diretamente o cumprimento da profecia à destruição de Jerusalém, lá no templo, né, do templo de Jerusalém no primeiro século, no ano 70, que foi a vinda do Senhor em julgamento. Então, meus queridos, o que tudo isso, André, significa para nós hoje? Irmãos, significa libertação. Libertação de um paradigma de medo que nos faz procurar o anticristo em cada líder mundial, como fazem eles, e o fim do mundo em cada noticiário. Significa confiança na palavra de Cristo, que prometeu que não passaria aquela geração e cumpriu sua promessa à risca. Ao compreendermos o homem da iniquidade, que ele foi julgado e o sistema da antiga aliança foi aniquilado na vinda do Senhor em 70 depois de Cristo, nossa perspectiva faz o quê? Ela muda, um 360 graus. Nós não vivemos mais na sombra de uma profecia pendente, mas na luz de uma vitória consumada. A questão toda, ela deixa de ser o seguinte: quando Jesus voltará para destruir o mal? Ela muda e passa a ser o quê? Como vivemos agora como cidadãos do seu reino já estabelecido. Então, o preterismo completo, ele não apenas resolve um enigma profético, ele nos devolve a teologia da vitória e a missão da igreja no presente, fundamentada na obra que Cristo já completou. E agora, respondendo ao título do vídeo, se o homem da iniquidade viveu no primeiro século, afirmando o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34, que seria naquela geração, ele de fato já nasceu, viveu e morreu. Logo, nunca haverá arrebatamento. Ok, abençoados? Então, estamos ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você já parou para pensar se as profecias bíblicas sobre o fim do mundo já se cumpriram? Em A Igreja Tem Razão sobre o Fim do Mundo, André Pimentel explora a história, a fé e o impacto das interpretações religiosas na nossa visão de futuro. Descubra como fatos históricos desafiam crenças milenares e abra sua mente para uma nova perspectiva. O fim pode não ser o que você espera. Disponível agora. Uma jornada reveladora em cada página.